Oi, gente. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da nossa websérie do Eixo Agroflorestar, né? Essa websérie foi toda falando de agroflorestas sob perspectiva agroecológica e o título da aula de hoje é Diagnóstico, Implantação e Manejo dos Sistemas Agroflorestais. Então, agora a gente vai entrar um pouco mais no passo a passo para a gente colocar em prática a implantação de um sistema agroflorestal. Então, a primeira parte que a gente faz é o diagnóstico. O diagnóstico vem do grego, diagnóstico mesmo, e que quer dizer capaz de discernir, né? Então, para nós sermos capazes de discernir, é muito importante que a gente entenda muito bem toda a contextualização socioambiental e econômica de quem está sendo feito esse diagnóstico. Se a gente estiver fazendo o diagnóstico para uma produção para nós mesmos, ou se a gente estiver auxiliando alguém a fazer o diagnóstico da família dela, né? Para fazer o sistema agroflorestal dela. Então é muito importante, né, que todos os membros da família participem de todos esses passos, desde o diagnóstico. Então, quando vai fazer essa avaliação, o que a gente deve analisar? Os objetivos, vocação e sonho dos agricultores envolvidos, né? Então, é muito importante que a gente busque melhorar a qualidade de vida da família produtora, né? Então, o que eles gostariam mais de plantar, o que eles gostam mais de consumir, o que eles se identificam mais, para ser uma atividade mais prazerosa mesmo. Os recursos humanos disponíveis nas diferentes fases do projeto, né? Porque às vezes a gente consegue ter mão de obra para o plantio, mas depois alguns membros da família moram um tempo na cidade, aí falta mão de obra para colheita. Enfim, programar todas essas questões de tempo para depois não faltar mão de obra, né? Ou se programar, se tiver que contratar e já deixar tudo isso muito bem planejado. É, os recursos sociais, né? Se tem alguma organização local, cooperativas, sindicatos, associações, mutirões, assistência técnica, a melhor forma para se organizar coletivamente onde essa família está localizada. As políticas públicas destinadas para esse tipo de atividade, né? Então, se consegue créditos ou de repente consegue doação de mudas, esse tipo de benefícios que muitas vezes auxiliam muito na implantação. Os recursos ambientais, então, essa caracterização local, a precipitação, se tem vento, no caso, se tiver vento, qual que é o período que venta, se é necessário fazer uma cortina para quebrar esse vento, o tipo de solo, se ele está degradado, o quão degradado que ele está, o tipo de terreno, se ele é íngreme, se não é, se é o morro, se vai ter que fazer curva de nível, se tem espécies indicadoras, né, e daí se tiver espécies indicadoras auxiliar também a poder já saber um pouco das características desse solo, os recursos físicos, acesso a essa propriedade, se quando chove você vai conseguir escoar a produção ou não, instalações, equipamentos, ferramentas disponíveis, o que mais que precisaria, no caso, comprar para poder fazer desde os primeiros passos da implantação. Os recursos financeiros, né? Então, quanto que tem disponível para investir no SAF, a possibilidade de beneficiar a produção, então se for beneficiar a produção, se já faz esse investimento a mais desde o início, se isso é necessário, se assim vai ser a melhor forma de escoar, então é melhor já fazer esse planejamento incluindo o beneficiamento e os possíveis mercados, né? E buscando sempre uma cadeia mais curta. Quanto mais perto o produtor está do consumidor, né? Menos atravessadores, o produto acaba sendo entregue de uma forma muito mais fresca e num preço mais justo. É melhor para todo mundo, né? Menos gasto de combustível, enfim, sempre dá preferência para cadeias curtas. Outra parte muito importante do diagnóstico do SAFs é realizar uma visualização mesmo, né? É muito importante fazer um esquema, um desenho, um croquis
uma ilustração. E aí, quem estiver fazendo tem muita licença poética. No caso, inclusive, eu queria propor isso como um exercício para os alunos do Agroflorestar, para que faça mesmo onde que eu me vejo fazendo o meu sistema agroflorestal, ou se eu me vejo fazendo uma horta urbana e o que eu gostaria de plantar nessa horta urbana. Na verdade, eu já me vejo fazendo num quintal agroflorestal próximo da minha casa, mas aí fica perto disso, daquilo, o que é melhor plantar aqui. Então, eu queria que todo mundo fizesse esse exercício. Eu já fiz algumas vezes para vários lugares que eu planejei. Vou fazer como exercício também um para fazer lá no Instituto Ibietê, onde a gente já está fazendo, inclusive, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, né, da ilustração, no caso do André, da Francisca e do Edivaldo. E cada um fez de um jeito, alguns incluem as pessoas, outros incluem só as espécies de planta, alguns incluem apenas 3 linhas, porque eles querem basicamente algumas espécies, outros incluem muitas linhas, porque eles querem colocar uma diversidade muito grande de espécies. Então, a forma como você se identificar melhor, assim. É, outra etapa muito importante dentro do diagnóstico do SAF é pensar dentro do objetivo da família agricultora. Esse SAF ele vai ser mais voltado para quê? Para conservação e restauração, porque se for para conservação e restauração, principalmente dentro de reserva legal, de APP, então aí você vai ter que colocar mais espécies nativas, você vai evitar de colocar hortaliças, você não vai fazer algo silvopastoril, né? Já não vai envolver nada com animais, porque para restauração não é recomendado. Então é muito importante saber todas essas partes dos objetivos também da família. É, de repente o que eles buscam é segurança e soberania alimentar e nutricional, né? Aqui me trouxe alguns exemplos que eu pensei com essa questão da pandemia. Eu fiquei sabendo de muitos produtores que estão perdendo muito da produção porque não está conseguindo escoar, né? Os restaurantes fechados e às vezes não tem mesmo um transporte próprio, sem ter feira eles não estão conseguindo se organizar. Estão tendo vários movimentos se organizando, mas nem todo mundo está conseguindo, né? Inclusive tem produtores que estão tendo até que se desfazer da sua produção. Mas muita gente, ao mesmo tempo que está vivendo na roça, eu escuto relato falando: a gente está preocupada com vocês aí na cidade, né? A gente está bem, a gente tem comida, a gente tá bem, a gente está conseguindo andar livremente aqui, porque todo mundo aqui não está tendo contato com o mundo de fora, então ninguém aqui está tendo o risco de estar contaminado com Covid. Então, assim, essa alimentação, essa segurança e soberania alimentar e nutricional da família, ela é muito importante. Acho que independente de fazer alguns sistemas agroflorestais com outros intuitos, todas as propriedades elas têm que ter pelo menos uma área voltada para sua segurança e soberania alimentar, né? E isso é essencial. No caso, segurança alimentar seria a família sempre ter algum alimento disponível, né, para se nutrir, e soberania alimentar seria eles decidirem o que plantar, quando plantar, como plantar, né, não ficar escravo de royalties de sementes, de transgênicos e esse tipo de coisa. Retorno econômico, de repente a família está fazendo, mas tem pouco dinheiro para investimento, precisa de um retorno econômico mais rápido. Vale a pena então ver de investir nas hortaliças, que aí você com 25, 30 dias já está colhendo rabanete e rúcula. Se tiver como escoar essa produção, então é muito importante já pensar nessas que têm um ciclo mais curto, para poder conseguir ter um retorno mais rápido. E às vezes a pessoa quer uma combinação de todos esses objetivos, ou desenhar mais de um SAF, e aí a gente tenta encontrar a melhor forma de fazer esse alinhamento. Importante também a gente sempre lembrar da equipe envolvida, né? Todas esses diferentes caminhos vão levar a ter que ter diferentes tipos de equipe, tamanho de equipe e funções desenvolvidas.
os mercados, né? Sempre muito importante pensar em como que vai escoar essa produção e as logísticas disponíveis para essa comercialização. Então, um próximo passo é a escolha da área. Aí essa área que você escolheu é importante ver se ela está degradada, se ela já está em restauração e o melhor acesso para a produção escolhida, né? Então a gente tem um exemplo do Coopera Floresta, estava até tendo uma transmissão ao vivo ontem do Pedro Baiano, né? Que foi um dos fundadores do Coopera Floresta, que hoje em dia não está mais lá, mas enfim. E ele contando do exemplo da situação deles, que eles tiveram que fazer uma tirolesa para poder escoar a produção deles. E é isso, a gente tem que ser muito criativo às vezes. É uma área boa que ele tinha para produzir, com solo bom, mas que ficava muito distante, que era um problema muito sério para escoar, e a tirolesa resolveu muito dos problemas. Então é importante ter muito essa criatividade também, né? Não tem uma receita de bolo, a criatividade do agricultor é muito importante também. É muito importante que o agricultor seja criativo e observador para ele ser um bom agricultor. A limpeza da área é muito importante, não fazer queimadas, né? Evitar é pouco, não queimar, e mais no manual mesmo, com roçadeira, biscó, foice, facão. Capinar apenas nas linhas dos plantios, né? Fazer mesmo esse trabalho mais de capinar, tirar desde a raiz, e nas entrelinhas deixar o capim para depois para proteger o solo, e depois a gente roçar esse capim, usar ele como cobertura no solo de onde foi plantado, né? Nas linhas dos canteiros, e mantendo sempre esse aporte de matéria orgânica. É muito bom também fazer uma análise do solo para saber a melhor forma de se adubar ele, e se é necessário também colocar pó de rocha e o calcário, né? A gente já tem naturalmente um solo mais ácido, mas para calcular a quantidade para ser utilizada. Também observar as plantas presentes na área, né? Porque muitas vezes elas são bioindicadoras e elas podem ajudar muito a ter uma noção melhor da situação do solo. Escolher as espécies envolvidas nesse consórcio agroflorestal. E aí, quando você escolhe essas espécies que vão estar envolvidas no seu consórcio, você já tem que planejar a sucessão e a estratificação, buscando otimizar recursos como a água, a luz, nutrientes. Então, é muito importante você pensar na questão que a gente já falou na segunda aula de estrutura e de dinâmica. Pensar tanto nos estratos que elas ocupam, né, na questão do dossel, da copa das árvores, o quanto que elas suportam o sol direto ou não, quanto pensar nos ciclos de vida, né, aquelas que a gente vai tirar mais rapidamente, aquelas que ficam mais tempo, para a gente poder fazer um planejamento que se otimize o máximo possível dos recursos. Então, o SAF, ele também é importante a gente pensar nessa implantação, né, na função socioambiental que ele vai ter, ou seja, né, se vai ser APP ou reserva legal. Aí, no caso, a gente pensar na forma como que vai ser desenhada, onde que vai ser desenhado, ou se vai ser voltado para a produção. Aí tem os diferentes tipos de produção: madeira, horticultura, frutíferas, punks, medicinais. Ainda dentro dessa parte ambiental, às vezes vai ser um corredor ecológico, né? Mas esse corredor ecológico, ele também pode ser utilizado como produção, vai depender de onde que você vai estar implantando. E quando você utiliza essa questão do corredor ecológico, quando você faz a implantação do seu SAF juntando duas áreas mais preservadas, você está tirando proveito dessa questão dos serviços ecossistêmicos, né? Esse solo, ele mais rapidamente vai conseguir recuperar a vida, você vai ter muitos polinizadores perto, os dispersores de semente, então a chance de você mais rapidamente ter um sistema sucessional de colonização para acumulação é muito grande também. É legal a gente ter um certo cuidado também das plantas que a gente vai colocar para consorciar com quais que vão estar interagindo. Então,
Aqui tem algumas que se dão um pouco pior do que outras, né? A salsinha, ela é uma mais chata, que eles colocaram a salsinha toda em vermelho, inclusive, com todas as plantas, porque ela realmente não se dá bem com muitas plantas. Mas aí você tem como plantar e colocar ela um pouco espaçada para as outras, né? Nada que vai atrapalhar. Mas tem as que se dão melhor. Tem aquelas que se você planta junto, tipo a cebola com a couve, você diminui a questão do pulgão na couve. É, o margaridão, ele atrai muita joaninha, então ele também diminui o problema do pulgão. E por aí vai. Então é muito importante a gente pensar nessa questão das plantas companheiras e das que não são tão companheiras assim também quando a gente vai fazer essa questão do consórcio. É, quando vai fazer a implantação do SAF, é muito importante ver essa questão da declividade, né? Isso é um assunto muito polêmico, muito controverso, porque a gente vê que a maioria dos lugares não planta em curva de nível, planta realmente morro abaixo. E aí essa questão de plantar o morro abaixo desse jeito convencional, por que eles plantam morro abaixo? Porque a ergonometria do trabalho é muito maior, entendeu? É muito melhor. Você vai andando de lado para você fazer o plantio, para você poder fazer as questões de manejo no campo. Não é muito confortável quando você tem que fazer um trabalho pesado em longo prazo. Dependendo do lugar que for, você não consegue colocar maquinário desse jeito, mas você consegue colocar maquinário morro acima, né? Então, aqui no caso da declividade, isso aqui é um pé de galinha que dá para utilizar para você ver a questão da declividade e fazer as curvas de nível, que aí você diminui muito a questão da erosão do solo, a questão da água da chuva arrastar esse solo, mas tem outras formas também de você diminuir essa problemática, né? Que foi um outro exemplo que a gente fez num sistema agroflorestal lá em Alegre, no sítio do Valdir e da Sebastiana, que eu vou mostrar mais fotos. Mas a gente também já fez sistemas agroflorestais morro acima e que o importante é você ter bastante cobertura de solo, é você manter o solo evitando que ele tenha muito impacto das gotas de chuva para que comece a formar aquelas enxurradas. Então, se você tem bastante capim nas entrelinhas, se você está sempre cobrindo esse solo e conservando bem, você não costuma ter problema também com erosão. Mas, de qualquer forma, é aquilo que a gente falou, é importante ver caso a caso. Então, esse caso aqui é o caso que a gente fez lá no sítio do Valdir e da Tiana, que aqui a gente tem mais algumas fotos, né? Então, aqui é bem um morro pertinho da casa dele, é uma região muito montanhosa e tem uma parte que eles plantam café, tem várias coisas no sítio dele, também tem o gadinho deles, né? Que o pessoal já gosta. E aí, nessa parte perto da casa deles, como era um morro muito íngreme, eles não estavam conseguindo aproveitar. Então a gente fez esse sistema, na verdade o Valdir que criou, né? A gente só foi lá para dar uma força mesmo. Ele é um agricultor extremamente criativo, inclusive. E aí a gente amarrou esses bambus com sisal, com barbante, o que tinha disponível lá, adubou o solo por cima, calcareou um pouco e plantou. Mas ao mesmo tempo a gente não tirou tudo, a gente manteve muitas árvores também, frutíferas, algumas nativas, e produziu muito bem, funcionou muito bem esse sistema. Inclusive aqui, esse aqui já está com um pouco mais de cobertura do solo, os outros não estão com tanta. Isso também é uma questão, né? Tem que pensar muito bem o manejo, porque aí você já não está com tanta área, você não tem entrelinha, então talvez valha a pena plantar um margaridão, alguma outra planta que vai te dar matéria orgânica e ter um manejo constante, porque você também não vai querer que o margaridão cresça muito aí, né? E sempre tá podando para poder estar jogando mais matéria orgânica para cobrir o solo sempre, né? Isso é muito importante. Nesse caso ele não estava tendo problema de erosão, porque né, a gente tinha feito esse esquema do bambu e o bambu estava um pouco mais alto também. Mas é importante de qualquer forma sempre manter o solo coberto e ter bastante esse tipo de cuidado.
É importante avaliar alguns outros aspectos, né? Vou trazer mais esses para a gente relembrar. Então, a incidência do luz solar, pensar onde que o sol nasce, onde que ele se põe. De acordo com isso, você pensar em qual sentido que você vai plantar o seu canteiro, né? Então, tentar seguir, se for de horticultura, o sentido leste-oeste, fazer o canteiro no sentido leste-oeste para que todo canteiro pegue o máximo possível de sol. Fruticultura você já não precisa fazer dessa forma. É, água, então quando você vai pensar em água, você tem que pensar em muitas coisas. Se tem pontos de erosão, né? No caso, onde a gente fez o nosso sistema agroflorestal, ele já é numa baixada, mas ele vem de um monte de morro que às vezes faz um caminho de água, então fazer os canteiros de repente elevados, com bastante pseudocaule de bananeira ao redor para evitar que passe por cima dos seus canteiros, né? Então tomar vários tipos de cuidado, fazer a contenção dessas enxurradas se necessário, construir caixas secas, né? Então as caixas são lugares que a gente já sabe por onde que a água percola, então a gente cava um buraco, aí quando vem essa enxurrada, a água vem e enche essas caixas, e aí com o tempo essa água vai se infiltrando na terra, e aí você aumenta inclusive a infiltração, além de você reduzir essa questão da enxurrada, você aumenta muito a infiltração, né? Porque quando chove muito, a gente está tendo muito essa questão com as mudanças climáticas, que a gente tem essas chuvas que são temporais, são chuvas muito fortes num curto espaço de tempo. Então, rapidamente satura o solo e ele não consegue mais ter essa absorção da água, desse excesso de água que está vindo. Então, quando a gente faz essas caixas secas, quando a gente reduz essas enxurradas, quando a gente reduz a velocidade que essa água passa, com o tempo esse solo consegue sugar um pouco mais, absorver um pouco mais dessa água. Então é muito importante também a gente otimizar esse tipo de coisa. Avaliar a questão do solo, a textura, a porosidade, a qualidade, né? A gente já disse antes que é muito importante fazer uma análise de solo, se possível. O vento, se vai ter a necessidade de implantar as cortinas para quebrar o vento ou não. O fogo é uma questão muito séria, viu, gente? Essa questão de acero é muito importante mesmo, mesmo, porque já vi algumas pessoas perderem tudo nos últimos anos por causa disso. Então, é importante dar um espacinho aí de acero pro vizinho e tomar muito cuidado para que você não perca tudo por causa disso, né? Por causa de uma queimada mal planejado que saiu de controle. E a logística vai envolver a implantação, o manejo, o escoamento de produção, né? Tudo isso que está aí envolvido. Um fator muito importante também é que os canteiros agroflorestais eles não são iguais aos canteiros convencionais. Os canteiros convencionais muitas vezes a gente vê eles com esse modelo côncavo, né? Enquanto que o canteiro agroflorestal ele é abaulado, ele dá essa parte no meio mais mais como que se diz? Enfim, ela fica nessa parte mais abaixo, com as bordas um pouco mais elevadas, né? E isso faz com que quando chove, os nutrientes, qualquer escoamento vem para o centro, então se mantém no canteiro. E quando faz esse canteiro dessa forma para cima, você perde muito dos seus nutrientes, eles são lixiviados muito facilmente. É muito importante manter a cobertura do solo sempre, tanto na sua área de plantio quanto na área das entrelinhas, né, as áreas que não estão plantadas, então sempre manter um capim ali no meio que você possa cortar e depois voltar ele para o solo, né, desses canteiros. No caso aqui mostrando um outro exemplo também, que eles colocaram vários troncos, né? Então, esse tipo de manejo é possível quando você já está com um SAF maior e você vai ter que tirar matéria orgânica, quando você vai fazer alguma poda de alguma árvore, algumas árvores grandes perto, né?
aí você consegue fazer esse tipo de manejo que ele está mostrando aqui. Até porque às vezes você tem mesmo muita matéria orgânica e é importante você voltar ela para o solo. Então você coloca, faz canteiro com as próprias toras, como você pode ver aqui. Você coloca o solo por cima e coloca algumas plantas de ciclo curto em cima desses pedaços de tronco, e aí eles vão rapidinho auxiliando o processo de formação de solo aí por cima desses troncos que foram utilizados. O espaçamento entre plantas ele vai depender de vários fatores, né? Como a fertilidade do solo, a quantidade de material disponível que você vai ter para o plantio, né? De sementes, de mudas, de estacas. Se você tem bastante matéria orgânica para cobrir bem o solo, né? Às vezes você não consegue cobrir bem o solo e você acaba aumentando a quantidade de plantas que você tá plantando para poder produzir mais matéria orgânica rapidamente, né? Porque muitas dessas plantas você vai tirar rápido do sistema. Fontes de adubo, né? Se você consegue ter adubo nessa área também. E se você não conseguir ter nessa área, se você consegue comprar em algum lugar próximo na região. Quando a gente vai fazer esse espaçamento entre os indivíduos, no caso das espécies de frutíferas, é importante que elas sigam o mesmo espaçamento recomendado para as monoculturas, né? Então, no caso do abacateiro, é importante ser de 6 em 6 metros, então você pode plantar o abacateiro, aí você planta várias outras espécies no SAF, e daí a 6 metros outro abacateiro. Você respeita esse mesmo espaçamento da monocultura, com a diferença que você vai aproveitar esse espaçamento com outras espécies. Aí você vai plantar uma bananeira, vai plantar uma jussara, vai plantar um café, vai plantar alguma outra espécie nesse intervalo que aí não vai atrapalhar o abacateiro. Evitar, no caso de colocar próximo espécies que ocupam o mesmo extrato, né? Então, se o abacateiro é extrato alto, não colocar várias outras espécies de extrato alto entre eles, né? Dá preferência mais plantas de extrato médio, de extrato baixo e de extrato emergente. Quando a gente coloca uma alta concentração de sementes, só algumas delas que vão se desenvolver. Então, você tem que pensar nisso de várias formas, né? Se você tem muita semente, legal você fazer isso, não é um problema. Mas você tem que pensar que você, se você tiver como trocar com as pessoas, se você tiver outras formas, às vezes não vale a pena você colocar tantas sementes assim no início, né? E tentar usar elas de uma forma um pouco mais colocada, um pouco mais precisa. Quando a gente faz esse plantio adensado também, a gente evita o nascimento das plantas espontâneas, né? Que às vezes a gente não quer. Tiririca, por experiência própria, você pode passar o resto da vida tirando, né? Que não sai, mas quando começa o sombreamento, aí elas param de nascer. Então, esse plantio adensado também é uma espécie de controle biológico. A adubação ela pode ser feita de várias formas diferentes. O pó de rocha é algo que vem sendo utilizado, né? Hoje em dia você sabe que dá para usar vários pós diferentes, de diferentes rochas, mas é importante fazer uma análise prévia para poder saber que tipo de, de mineral que a gente está colocando no nosso solo, né? Para não colocar metais pesados, por exemplo. Lixiviado, né? Seria quando a gente faz a composteira, aquela parte líquida que sai, que também é chamado de churume. Só que chorume foi tido como muito pejorativo e hoje em dia se utiliza mais lixiviado. Esse lixiviado, né, com certeza bem diluído, se colocar ele até queima as plantas, então é 1 para 10 geralmente o lixiviado. Esterco, matéria orgânica. Também é importante no início plantar espécies mais rústicas, principalmente se você não estiver pegando um solo bom, né? A gente percebeu quando a gente fez o nosso plantio mesmo que não adiantou, né? A gente colocou uma adubação, não foi tanta adubação assim, mas a beterraba não veio bem, né? Porque ela é uma que vai vir melhor quando o solo já tiver um pouco mais adubado, ele já tiver mais fertilizado.
Então, colocar essas mais, incorporando essas plantas mais exigentes de acordo com a sucessão do seu próprio sistema. É, planejar a sua adubação com a sucessão natural, né, dos consórcios organizados. Então, a gente, por exemplo, falando nessa questão mesmo de adubação verde, né? Às vezes plantar uma leguminosa, às vezes plantar um margaridão que dá muita matéria orgânica e pensar, no caso da leguminosa, feijão de porco, que ocupa muito solo também, né? Então, pensar em tudo isso quando vai fazer a adubação, se você tem matéria orgânica próxima ou não, se não tiver, então qual que é melhor naquela área para você já conseguir ter uma resposta rápida. Utilizar o material de podas, no caso, principalmente a madeira, é muito boa de ser utilizada também porque ela tem um processo de decomposição mais lento. Então, esse processo mais lento também ajuda a ir formando uma biodiversidade maior, né, enriquecendo com fungos, bactérias e insetos, que também auxiliam em todo o processo de ciclagem de nutrientes depois, né. Outro processo que ajuda muito também é o processo com os micro-organismos eficientes, ou EM. Se joga também um pouco de EM, ele também dá uma otimizada nessa ciclagem de nutrientes. Aqui alguns exemplos da semeadura. A semeadura ela pode ser feita pelo plantio direto ou semi-mecanizado. Aqui são diferentes croquis com diferentes objetivos, né? Então aqui a gente pode ver nesse primeiro que eles repetem essas espécies aqui, aqui, e essas espécies aqui, aqui. Então ele separou por estratos, né? No caso, estrutura e pela dinâmica. Então, para ele poder ter mais rápido no sistema dele aqui, ele tem o milho, a mandioca, o mamão, o abacaxi. Aí depois ele vai conseguir ter também o café, depois a pupunha, açaí, mais pra frente nim, mogno, copaíba, andiroba. Então, assim, ele já pensou nesse sistema em vários ciclos diferentes, né? Ele já pensou num primeiro momento de tirar para alimentação, depois tirar essa parte de fruta, depois pode ser palmito, madeira, óleos essenciais. Então, é um planejamento em longo prazo, envolvendo tanto o extrato, né, quanto o ciclo de vida das plantas. Aqui do lado é um outro exemplo de croquis, né, com vários modelos diferentes. Então, os canteiros de cultivos de hortaliças são esses com os retângulozinhos. Aqui a gente consegue ver um bem grande. Aqui os berços para o plantio de hortaliças ou mandioca, que aí pode ser feito em dupla, como pode ser feito individual, né? Vai dependendo do que ele está plantando. Aqui no caso para as culturas anuais, aqui ele volta a ter hortaliça, e aqui essas bolinhas são as frutíferas, e esses quadradinhos aqui as bananeiras. Então assim, né, provavelmente no caso repete esse desenho aqui nos próximos, né, canteiros. Mas ele incluiu vários tipos diferentes. Aqui também a gente pode ver a manga com a timbaúva, abacaxi e mandioca. Então, no primeiro momento, abacaxi e mandioca. A timbaúva é uma leguminosa que também dá para utilizar a madeira. E a manga também como frutífera que dá para você ir utilizando a longo prazo. Então, aqui no caso é um sistema bem mais simples, né? Só com 4 espécies, mas que ele já pensou em alguns momentos diferentes aí, né? Então, o croquis ele vai ter a ver com esse monte de fator que a gente já falou, e ele é algo que é muito pessoal, não é uma receita de bolo mesmo. De acordo com todos esses fatores que a gente já falou do contexto de cada produtor, né? Então, quando a gente vai fazer a escolha das espécies da semeadura, a gente tem que escolher de acordo com o que a gente tem disponível no local, tanto de sementes quanto de mudas, quanto os desejos dos produtores, né? A gente tem eu conheço uma produtora lá em Guaçuí, a Isabel, que ela queria plantar morango orgânico e todo mundo falava pra ela que não ia dar certo. E hoje em dia o morango dela é referência, é muito bom e ela foi até o fim.
e fez dar certo num lugar que todo mundo falou que não ia dar, né? Mas ela, com certeza, o que fez dar certo, apesar de todas as dificuldades, foi que ela tinha muita vontade. Talvez se ela estivesse plantando outra coisa, ela não ia ficar com toda essa resiliência, né? Então isso também é um fator muito importante a ser levado em consideração. A realidade local da comercialização, né? A gente já falou várias vezes dessa questão do escoamento da produção e as características de cada espécie. Envolver as espécies nos diferentes ciclos, né, diferentes estratos para otimizar o tempo e o espaço o máximo possível. Posteriormente, às vezes a gente planta muita coisa, aí a gente tem que fazer raleamento, né? Então já cumpriu a função dela no sistema, já melhorou o solo, já produziu muita matéria orgânica, ou então você só colocou ali para fazer aquela adubação verde primeiro, no caso do feijão, você não quer esperar nem que dê fruto para não começar a ter hormônio de senescência, né? Que é quando está envelhecendo. Então, muitas vezes você vai ter que fazer esse raleamento, que é tirar do sistema por algum motivo. Pode ser vários motivos. A questão da possibilidade das espécies exóticas, né? A gente tem que ser sincero, muito do que a gente come é exótico, né? Não é daqui. Então, a gente utiliza muita espécie exótica. A gente, eu, pelo menos, não acredito que ela seja uma praga. Eu acho que uma planta não é uma praga. O que pode ser um problema é o manejo do ser humano. Eu não acho que uma planta vai matar as espécies que estão num sistema saudável, estabilizado. Elas vão ocupar um nicho que tem para ser ocupado num sistema que está com distúrbios. Aí sim, aí de repente você vai ver a leucena ocupar todo um campo. Às vezes você vai ver a acácia ocupar tudo. Mas se ao mesmo tempo você estiver plantando outras plantas que vão precisar de outras condições nutricionais e você estiver dando suporte para elas virem, com o tempo as próprias leucenas morrem, elas terminam o ciclo delas, não dão continuidade. Se você tem um banco de semente, se você tem como dar continuidade nessa sucessão, a natureza ela não fica parada em um ciclo. Quando aquela planta cumpre a função dela, ela vai embora. O que acontece às vezes com as espécies exóticas é que elas ocupam um ciclo, um nicho que não está ocupado, né? E aquilo, e a gente tem muitos ambientes em distúrbio, né? Então é normal também elas ocuparem nichos diferentes e afetar mesmo o desenvolvimento de algumas espécies, mas não acredito que isso seja problema num ambiente conservado. Aqui é para dar um exemplo de um croquis que a gente inclui os estratos diferentes aqui, né? E aqui os ciclos de vida. E por exemplo, a andiroba está aqui no 20 anos, mas ela está plantada desde o início. Só que aqui elas são mudinhas, elas são pequenininhas, elas não vão sombrear muito. Ah, mas se essas plantas gostam de sombra, então é bom já plantar elas junto com uma mandioca, com uma maniva maior. Então, o máximo possível que você conseguir pensar organizando de ocupar todos esses quadrados, todos esses retângulos, né, essas células da planilha, mais você vai estar aproveitando o seu espaço-tempo, né? Mas lembrando que quanto mais você ocupa, maior vai ser o seu manejo. Porque se você plantar tudo isso, elas não vão estar saindo com o tempo. Aí você tem que tirar na época certinha, você tem que vai demandar um manejo muito maior. Aí de repente você não quer manejar tanto, mas você vai plantar só 3 tipos de coisa aqui, 5 tipos ali. Aqui você vai plantar extrato baixo e extrato alto, não vai nem colocar o extrato médio para você não ter que tá tendo que fazer poda o tempo todo. É muito do que você vai pensando no seu sistema. Ali foi só um exemplo, né? Mas a gente pode fazer mais croquis aí pra frente. Aqui é como que seria um croquis e o desenvolvimento dele, né? Então aqui no meio tem gengibre, aqui tem o bastão do imperador ou helicônias, né? Que são plantas ornamentais, são lindas e elas gostam de um ambiente bem sombreado. Aqui do lado tem o inhame de marronzinho. Aí aqui banana, jabuticaba ou café, frutas
e árvores de poda. E aqui na pontinha cúrcuma. Então, nesse aqui tá de 2 a 3 anos. Nesse primeiro de 2 a 3 anos, tá tirando o final do gengibre, inhame, cúrcuma, alguns que tiveram mais de um ciclo, né, que dá para manter mais de um ciclo enquanto não tá tão sombreado. As helicônias estão numa época boa de produção ainda, tá conseguindo vender bem. Tá começando a vir as bananas também, começando o café. Aqui de 7 a 10 anos ainda tá dando para aproveitar a helicônia, dá para aproveitar a banana, já vai ter algumas frutas que vai ter como aproveitar aqui. E aí aqui a gente já 20 anos, né, já vai estar com a jabuticaba produzindo, com as outras árvores frutíferas. O próprio café, se estiver fazendo um manejo bom, ainda vai estar produzindo bem. Então, quanto mais biodiversidade você incluir, mais manejo vai incluir. Então você tem que pensar que a forma de escoar as plantas ornamentais vai ser diferente da forma de escoar o café, que vai ser diferente da forma de escoar a banana. Então você tem que pensar em tudo isso. O que que eu consigo beneficiar para eu poder demorar mais? O que que eu consigo levar para uma feira? Eu consigo ter material para feira toda semana? Todos esses fatores são muito importantes de serem levados em consideração. Por isso que muitas vezes essa coletividade ajuda muito, né? Porque aí te ajuda a ter uma diversidade de produtos. Aqui é uma tabela dando um exemplo, né? Naqueles 2 livros que eu recomendei na primeira aula, Agroflorestando o Mundo, A Facão e a Trator e Restauração Ecológica, os dois, eles têm tabelas muito boas falando sobre isso. Esse aqui é de um outro livro, se eu não me engano, da Jussara, que também fala, e aí mostra, tipo assim, a origem, o grupo sucessional que elas são, se elas são pioneiras, secundárias ou climáxicas, para que elas são utilizadas, fruto para alimentação humana, atração da fauna, adubadeira, polinização, a duração no sistema, né? Então curto, médio e longo, e o extrato que elas ocupam, baixo, médio e alto. Então, se você for ver, é difícil fazer um desenho do croquis. São muitos fatores que a gente coloca mesmo, e por isso que às vezes faz um croquis de um jeito, o próximo já é diferente, o outro é diferente, às vezes para ir melhorando e às vezes para ir fazendo testes mesmo, né? É muito importante saber que quando a gente fala isso que não é uma receita de bolo, é porque também a gente vai ter que adaptar cada um à sua realidade. Aqui é mais um exemplo dessas tabelinhas. Esse aqui é do Agroflorestando. Eu sempre confundo, na verdade. Não, esse aqui é o do Restauração Ecológica. Esse é o que mais tem tabelas. Ele tem várias, várias, várias. Então aqui ele mostrando como que ocuparia todos os estratos, baixo, médio, alto e emergente. A porcentagem de sombra, né, que cada um aceita melhor. E aí, por exemplo, até 6 meses, milho ou sorgo. Mas você também pode colocar mamão ou mamona. E aí, você vê, se você colocar o sorgo, de repente você vai colocar o mamão mais espaçado. Se você colocar o mamão, às vezes você não vai pôr a mamona. Se você colocar a mandioca, você não vai colocar a banana nanica, ou você vai colocar esses dois, mas você não vai colher a mandioca, vai usar ela só como placenta. Enfim, tudo isso a gente vai observando. No caso, por exemplo, tem um desenho que é até utilizado no sítio Semente, eu acho que foram eles que criaram essa metodologia, que tem uma linha de frutas e de eucalipto, plantas, né, para produção de matéria orgânica e de espécies nativas no geral, e 3 de horticultura. Depois volta a ter esse canteiro com eucalipto, com as árvores nativas. Então o que acontece é que depois de uns 3 anos, essas árvores elas já estão num tamanho que começa a sombrear o canteiro. Uma opção é você cortar na base todas essas árvores e aí elas vão demorar para rebrotar e nesse intervalo você consegue utilizar de novo como extrato alto e emergente esses canteiros da horticultura. Você pode fazer isso de 1 a 3 vezes. Mais do que isso já não é legal, porque aí você está atrasando demais a sucessão desse sistema
E isso a gente já não está usando mais de uma forma inteligente o sistema natural. A gente não está mais fazendo a replicabilidade do que acontece no ecossistema, né? Então a gente também tem que ter essa questão do respeito com o próprio processo do sistema. É o recomendado de 1 a 3 vezes, né? Tem gente que talvez não vai achar legal fazer nenhuma vez. E tem gente que vai fazer mais de 3 vezes. Mas a gente discutiu, algumas pessoas no curso que a gente fez lá no Sítio Semente, algumas pessoas deram essa ideia, que eles acreditam que de 1 a 3 vezes ainda está dentro do aceitável. Mas isso foi um consenso que a gente chegou lá. Não sei se é o consenso em qualquer lugar, né? Então é muito importante a gente sempre relembrar nessa questão do manejo dos SAFs. São coisas que foram faladas desde o início, porque a gente tem que falar desde o diagnóstico, desde a implantação, mas aí a gente retoma agora no manejo, que é manter ou plantar o capim nas entrelinhas, para que seja refeita depois a adubação com esse material que foi obtido dentro do próprio sistema, né? Então aqui está mostrando um pouco essa questão da adubação verde, essa questão mesmo dos capins, né, nas entrelinhas, que aí eles são roçados e você coloca essa matéria orgânica nos canteiros de plantio, né? Lembrando que aí esse material ele vai liberar nutrientes, principalmente fósforo. É uma matéria vegetal com carbono e nutrientes, né? E aí a gente vai estar sempre trazendo esses nutrientes para cá, para o canteiro onde a gente está plantando as nossas espécies de interesse. Outras formas de manejo é o raleio e o desbaste, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você vai tirar algumas dessas plantas mais excessivas, assim como a capina seletiva, aí pode ser desde as pequenas plantas, das herbáceas, até as árvores que a gente tem que tirar. A poda, ela é essencial, na verdade, falar de poda por si só no mínimo seria uma websérie só sobre poda, né? Mas dá pra ser um cursozinho, né, só sobre isso. Tem vários tipos diferentes de poda que a gente pode utilizar e ela é uma parte muito importante do manejo da agricultura sintrópica dentro da agrofloresta, né? E ela é utilizada tanto para estimular e otimizar a ciclagem do nutriente, quanto para manter a estratificação desejada, né? Então, manter a planta que é do estrato alto ocupando o estrato alto, a média no estrato médio, a baixa no estrato baixo. Quando você aproveita esse material da poda, utilizando ele também para adubação, você alcança uma independência dos insumos externos, que também é muito importante. Quando você faz essa poda geral, todo o sistema ele tem um pulso de crescimento e aí você pode aproveitar esse pulso para você estar plantando várias mudas novas que você quer, que você tem interesse e, enfim, você utilizar esse pulso que você sabe que o sistema dá para você direcionar o seu manejo da forma que você conseguir otimizar o máximo possível esse sistema. Ela também pode ser feita para melhora na produção das frutíferas, né? Para as madeireiras também ficar do tamanho que você quer e você corta a partir de então só engrossar. Enfim, são muitas as formas diferentes para se utilizar. Aqui, outra questão também importante no manejo é a questão da lua, né, para poda. Então, a lua nova, o fluxo da seiva, ele está descendo e se concentrando nas raízes. Na crescente, aí já começa a subir, está se concentrando no caule e nos galhos. Na cheia, está se concentrando bastante na copa, nos galhos, nas flores e nos frutos. E na minguante, o fluxo da seiva ele começa a descer de novo e está no caule e nas raízes. Então, isso é muito importante quando você vai fazer a poda. Se você quer que a sua planta se recupere rapidamente, você não quer podar ela numa época
que muito da seiva está concentrada nas folhas, né, e nos galhos. Então você vai evitar de fazer a poda na crescente e na cheia, e você vai preferir fazer na nova e na minguante, né? Mais ainda na nova. Então, mas às vezes não, às vezes você não está tendo tempo de manejar, você plantou muito margaridão e ele está crescendo descontroladamente, e aí às vezes vai ser bom para você cortar os margaridões todos na lua cheia, que aí vai demorar muito mais para ele retomar e para ele rebrotar. Então, tudo isso são formas da gente saber otimizar o sistema e da gente poder tá sendo um dinamizador desses sistemas. Aqui também são alguns dados mostrando o solo no assentamento Mário Lago, né? Eles também trabalham com agrofloresta, então eles compararam o solo de 2013 para 2014 com esse manejo de agrofloresta, e eles perceberam que diminuiu a acidez, né? O pH deu uma aumentada, também aumentou o carbono presente, né? Então eles perceberam que eles reduziram a aplicação de calcário e mesmo assim o pH do solo continuou a subir, né? Porque quando o solo o solo o solo está com uma microbiota equilibrada, ele naturalmente vai liberando, vai diminuindo a acidez, né? Isso tem a ver com a CTC do solo, que é a capacidade de troca de cátions, porque o nosso tipo de solo tropical, ele é naturalmente ácido e isso é um tipo mesmo de proteção dos nossos nutrientes, porque quando a gente coloca calcário, diminui a acidez, a gente disponibiliza muitos desses nutrientes e se o nosso solo não estiver bem protegido e bem conservado, a gente vai perder muitos desses nutrientes por lixiviação. Então, a gente tem que usar o calcário também de uma forma sábia, a gente não pode utilizar ele de qualquer forma. E aí ir mexendo nesse pH de acordo com a melhora das condições do solo e não ir aumentando esse pH simplesmente porque vai colocando calcário nele, né? É importante que o solo também seja visto como parte desse sistema. Aqui são alguns exemplos, né, de poda. Nesse caso aqui é uma poda de limpeza e estratificação, né, de formação e estratificação. Então, aqui já está na época de colher, né, essa banana, então já tirou a banana, colheu e deixou só a neta e a filha. E aí fez o manejo correto da banana, né, tirou embaixo, fez aquele copinho para não ter problema com o moleque da bananeira. O café, como o café ele é extrato baixo, é importante ele estar abaixo também da bananeira. Ele já fez a poda apical aqui abaixo da bananeira, para ele não ficar muito maior do que isso. E aqui no extrato alto, alguma outra árvore que ele podou bem para poder já produzir bastante matéria orgânica aqui e aproveitar esse pulso do sistema. Aqui também é uma poda de limpeza, né, que aí no caso tira os galhos mais antigos, mais sobrepostos. É importante que se abra, né, esse meio para que tenha mais infiltração da luz solar aqui no meio da árvore. E aqui mais um exemplo, né, dessa questão da capina seletiva que a gente vai retirando na mão mesmo essas plantas espontâneas indesejadas, como por exemplo a tiririca. E para finalizar, né, eu sei que deve ter muitos questionamentos, mas a gente pode tirar na aula online. Para finalizar, eu trouxe essas duas mulheres maravilhosas, que é Ana Maria Primavesi, um solo sadio, gera uma planta sadia, e esta não será atacada por pragas, pois na natureza, praga é um grande indicador de que naquele solo falta algo, e portanto a planta não está bem nutrida. A Ana Maria Primavera, ela não só falava isso, né? Ela agia dessa forma, né? Ela fazia análise do solo quando ela encontrava algum bicho no milho dela,
E aí ela via que estava faltando bório e ela adubava com bório e resolvia o problema. Ela realmente tinha sempre essa questão de fazer uma análise bem fina do que estava acontecendo com o solo para melhorar a situação das plantas e trazer mais saúde para as plantas e, consequentemente, para os seres humanos. A Rigoberta Menchú, ela é maia, né? E ela, inclusive, ela já ganhou o Nobel da Paz, se eu não me engano. E ela tem várias frases muito boas e uma delas é: este mundo não vai mudar a menos que nós que estejamos dispostos a mudar nós mesmos. Outra frase dela que ela fala é que os maias são ensinados desde criança para não se pegar mais do que se precisa ter. Então, muito com relação a esse nosso consumo exacerbado. E era isso que eu tinha para falar. Queria pedir para quem puder para fazer o mapa da propriedade, né? O mapa de como imagina o seu SAF, o que, que quer fazer, onde quer fazer. De repente pensar só as plantas que você quer, ou pensar um pouco mais, como escoar a produção, como chegar, enfim. E aí a gente discute na aula online do dia 29, tá bom? Obrigada, pessoal. Era isso.